Olá, alunos! Na aula passada, demos início ao conteúdo do estudo das funções. Prosseguiremos agora com a conceituação de função. A função é uma espécie de ferramenta processadora. Vejam na imagem. Eu pego um pouco de barro, coloco em uma máquina que vai processá-lo e conseguimos como resultado um tijolo, por exemplo. Com a função, ocorre algo parecido, só que ao invés de barro, temos números. A função irá processar essas informações e nos dará um resultado. Vamos ver um exemplo? O valor do litro, quantos litros, eles vão passar pela nossa máquina processadora, que no nosso caso é a nossa função, e assim eu irei obter quanto irei pagar. Para colher as respostas, é preciso inserir informações. Quando eu chego no posto de gasolina, ainda não sei quanto irei gastar, mas na medida em que eu digo ao frentista, coloque 10 litros de gasolina, eu inseri uma informação, um número que será multiplicado pelo valor do litro e ao processar essas informações, obterei a resposta, que é o quanto irei gastar. Prosseguindo com o nosso exemplo, o litro do combustível custa R$ 3,55. A função correspondente poderia ser representada por y igual a 3,55 vezes x, em que o x representa a quantidade de litros e o y o valor a ser pago. Temos duas letras e um número. E o que isso quer dizer? Que essa função tem uma parte fixa, o valor do litro. Ele não pode variar. Esse é o meu único valor fixo. E duas partes variáveis, o nosso y e o x. Quando eu mudo o valor de x, eu vou obter um valor diferente para y. Então, são duas partes que variam. Essas informações são muito importantes, pois quando estamos trabalhando com funções, preencheremos tabelas como a que vimos na aula passada. Na verdade, tudo começa com uma tabela, em que a coluna da direita estará vazia, à espera da escolha dos valores que preencheremos na coluna da esquerda. Ou seja, a partir do momento em que eu tiver os valores para a coluna da esquerda, que é o nosso x, eu vou usar a minha fórmula que a gente viu antes, que era y igual a 3,55 vezes x, e eu vou obter o nosso valor para y. E aí sim, eu preencho a coluna da direita. O preenchimento de qualquer tabela irá depender da lei de formação. A lei de formação nada mais é que a equação ou fórmula que permite calcular os valores de saída. No nosso caso de exemplo, a lei de formação é y igual a 3,55 vezes x. Há uma outra forma para a representação gráfica dos conjuntos, o diagrama de Venn. Este que vocês estão vendo é John Venn. Ele foi um matemático inglês e o primeiro a formalizar o uso de diagrama. E o que seria um diagrama? Diagrama é uma maneira de representar os elementos que compõem um conjunto dentro de uma área delimitada por uma linha. Observe, eu tenho de um lado o conjunto dos litros, que é x, e do outro lado o conjunto do valor, que é y. Usando a minha lei de formação, para cada valor de x, eu obtenho um valor para y. E assim, nós teremos os nossos chamados pares ordenados. Na medida em que preenchemos a tabela, surge uma constatação interessante. Os valores de x e y formam pares, como eu falei antes. Afinal, pela lei de formação, há uma estreita ligação entre os dois, e isso acontecerá com toda função. Chamamos esses pares formados de par ordenado. Dessa forma, se olharmos com cuidado,
perceberemos que há dois conjuntos. No nosso exemplo, o conjunto das quantidades de litros e o conjunto dos valores a pagar. Pode-se dizer que surge um conjunto solução, formado por pares de dois elementos. Observe, eu tenho o conjunto de litros, que é x, e eu tenho o conjunto do valor, que é y. Eu tenho a minha lei de formação, que é y igual a 3,55 vezes x, e a partir dela eu vou conseguir fazer a nossa associação. Quando eu uso para x 10 litros, eu obtenho para y 35,50. Sendo assim, o meu par ordenado é 10 litros, 35,50. Para 20 litros, eu obterei 71. E o meu par ordenado vai ser 20 litros, R$ 71. Para 30 litros, eu vou obter para y 106,50. E assim, meu par ordenado, 30 litros, R$ 106,50. E, por último, 40 litros, quando substituo em x, eu obtenho y 142. Ou seja, o meu par ordenado, 40 litros, R$ 142. Eu posso escrever também esse conjunto desta forma. Cada parzinho separado por ponto e vírgula. A representação dos conjuntos não é nada mais que uma forma de mostrar como podemos escrevê-los ou desenhá-los. Existem três maneiras de representar os conjuntos. O diagrama de Venn é a representação gráfica dos conjuntos, que foi o que nós vimos antes. Por extensão, é uma representação escrita dos conjuntos quando usamos as chaves, por exemplo. Então, aqui a gente tem como exemplo o nosso conjunto de y, que a gente obteve os resultados 35,50, 71, 106,50 e assim por diante. Por compreensão, é uma outra maneira de representar os conjuntos, e escrevemos mais ou menos assim. Y é igual à função 3,55 vezes x, tal que x é a quantidade de litros. Prestem atenção, o símbolo que vocês viram nesse último exemplo é a nossa barrinha, lê tal que. Então, como vocês viram, como eu li ali em cima, o conjunto y é igual à função 3,55 vezes x, tal que x é a quantidade de litros a abastecer. Chegamos ao final de mais um módulo. Na próxima aula, iremos falar mais sobre par ordenado e plano cartesiano. Um grande abraço a todos!